Obed-Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Você assenta adorando e magnificando o nome do nosso Deus. Louvado seja o teu nome. O mês passado completou 18 anos que eu estou no norte do Paraná. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Senhor me forjou naquela terra. Me tirou de lá quando eu tinha apenas 27 anos de idade, e agora estou caminhando para os 46 anos de idade. E uma coisa é fato, que não dá para viver sem a presença de Deus. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra conhecida, mas com uma revelação dos céus que você nunca recebeu. A Bíblia diz que Davi está para reinar sobre Israel. Davi tem um relatório nas suas mãos, conjectura, para não ferir o texto. E o relatório mostra a Davi que o rei anterior, chamado Saul, reinou sobre Israel sem a presença da arca da aliança. Davi tem esse relatório, e Davi, temoroso, coloca no seu coração de reinar Israel, mas tendo a presença da arca. Olhe para mim, a presença da arca representava, tipificava a presença de Deus. Aonde a arca estava, Deus dava vitória ao povo de Israel. Onde a arca estava, havia conquistas, havia vitórias, porque a presença de Deus era prioritária no meio do povo. A presença de Deus era prioritária no meio do arraial de Deus. A Bíblia diz que esta arca não é apenas um baú. Esta arca, no livro do Êxodo, capítulo de número 25, Deus visita Moisés e diz para ele: constrói uma arca com madeira de acácia, cobre ela por dentro e por fora de ouro, faz a tampa do propiciatório, coloca 2 querubins sobre ela, um querubim à frente ao outro. E todas as vezes que eu descer na arca, eu vou descer no propiciatório, no meio dos querubins. Moisés entende a ordem de Deus e manda fazer a arca. Não obstante a isso, Moisés agora recebe uma ordem de Deus para subir para o Monte Horebe. E lá Moisés vai receber os mandamentos, 613 mandamentos, segundo a cultura judaica. Ele vai receber as tábuas dos mandamentos. A Bíblia diz que quando Moisés sobe, Moisés não está presente na liderança do povo, mas ele deixa Arão sobre os cuidados do povo. Não obstante a isso, a arca de Deus está lá presente. Só que o povo se corrompe, o povo se perde, porque Moisés está demorando no monte.
A arca está lá, mas eles querem um outro Deus. Então eles pedem a Arão para construir um bezerro de ouro. E você conhece a história bíblica. Arão vai edificar um bezerro de ouro. E feito esse bezerro de ouro, completado 40 dias, o povo está lá embaixo adorando. E quando acaba os 40 dias no Horebe, Moisés começa a descer com o rosto resplandecendo glória, com os mandamentos. Mas quando Moisés está descendo, ele ouve um barulho de festa e ele se espanta. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele se ira, porque ele está vendo um bezerro feito por mão de homens, um Deus feito por mão de homens, e o povo de Israel se dobrando diante daquela imagem e o adorando. Moisés se ira, quebra as tábuas. A Bíblia diz que agora ele vai ter que voltar para o monte, para Deus lhe dar as tábuas de novo. A Bíblia discorre na narrativa e diz no capítulo 33 do livro de Êxodo que Moisés vai falar com Deus: Deus, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Deus desce porque Deus tinha relacionamento face a face com Moisés. É só você voltar no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele deixa as ovelhas do lado ocidental, sobe a Horebe, porque a sarça está queimando e ela não se consome, e aquilo vai atraindo Moisés. É a presença de Deus por detrás de um arbusto atraindo a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés conhece a presença de Deus ao ponto que ele está dizendo: não me faça sair daqui, não me faça arredar pé daqui, se o Senhor não for comigo. E aqui eu abro um parênteses para aplicar uma revelação ao seu coração. Quantas pessoas estão andando sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão tomando decisões sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão se casando sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão se relacionando sem a presença de Deus? Quantas pessoas estão mudando de cidades sem a presença de Deus? Deus disse: não vou, e ele diz: então eu vou por conta própria, eu vou me relacionar por conta própria, eu vou abrir esse negócio por conta própria. E todos aqueles que fazem as coisas sem a direção de Deus vão ter sérias consequências na vida. Moisés está dizendo: não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Oh my God, Jesus, Big of Jesus Galilee. Não me faça sair daqui, porque se eu sair daqui sem a tua presença, eu vou sair e vou voltar derrotado. É verdade. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, a minha presença vai com você. No hebraico, Shekinah, a minha Shekinah vai com você. Aí Moisés é intercessor, e ele diz: e com o povo? Com o povo a minha presença não vai. Ou você se esqueceu que o povo estava adorando o bezerro? Com o povo vai o meu anjo. O meu anjo eu envio, o meu anjo eu mando, mas a minha presença não pode ir com esse povo, Moisés. Moisés aprofunda e diz: Senhor, eu não te vi lá no Êxodo 3, na sarça. Deixa eu te ver aqui no capítulo 33. O relacionamento de Moisés é tão profundo com Deus
que ele quer ver Deus face a face, e nenhum homem, Narabacaia, Suricante, o Remaia, viu Deus e permaneceu vivo. Então Moisés, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, ninguém pode me ver, mas para você, Moisés, eu vou abrir uma exceção. Oh meu Deus, para você, Moisés, eu vou abrir uma exceção. Qual é, Deus? Fica na fenda da rocha, porque de costas você vai me ver. Você está entendendo a profundidade do relacionamento de Moisés com Deus? De Moisés com a presença? É Deus dizendo para a gente aqui nesta noite que você precisa terminar esse mês de abril se relacionando melhor com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Tem gente que só fala com Deus, tem gente que só fala com Jesus, tem gente que só fala com o Espírito Santo, mas a ordem expressa aqui nesta noite é: fale com Deus, fale com Jesus, mas também fale com o Espírito Santo. A Bíblia desenrola a narrativa e ela chega em 2 Samuel capítulo 6. Esta arca agora não está mais em Israel, porque alguém resolveu ir para uma guerra sem a direção, sem a diretiva de Deus. A Bíblia diz que eles perdem a batalha e é levada a arca pelos filisteus. Os filisteus são inimigos antigos do povo de Israel. E a Bíblia diz que agora Israel está sem a arca, porque os filisteus levaram ela. Eles levaram e colocaram dentro do templo Dagon. Dagon é um deus homem, metade peixe. Eles colocam a arca de Deus lá dentro do templo de Dagon e colocam aos pés do Deus Dagon, dizendo mais ou menos assim: vamos ver se o Deus Israel é tudo isso aí mesmo. Ele sai, fecha a porta do templo, e a Bíblia diz que quando eles voltam no outro dia, Dagon está derrubado no chão. Eles levantam Dagon, coloca ele de pé de novo, fecham as portas, vai-se para o dia seguinte. Quando volta, Dagon está com as palmas das mãos cortadas, os braços e caído. Eles insistem, e aí só está o Deus Dagon e a arca, a presença de Deus. Quando eles voltam no dia seguinte, a cabeça de Dagon está cortada. Hemorroidas e pragas entram no meio do povo filisteu, e eles entendem: esta arca é problema, precisamos devolver ela para Israel. É Deus dizendo para a gente aqui nessa noite: quem está lá fora sabe que presença você carrega. Quem está lá fora reconhece quem é Deus na sua vida. Quem está lá fora muitas vezes quer estar aqui dentro, calado na súbia, só que não tem força para chegar aqui, mas vê Deus na sua vida. Ora, bacaia, sebe, remaia. A Bíblia diz que Davi vai reinar, e eu vou para o texto. Davi vai reinar. Só que Davi tem outro relatório. Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim: Davi tem um relatório. Davi olha para o relatório e vê que a arca foi traga de novo. Só que ela está na casa de Abinadab. Abinadab é levita, porque só podiam carregar a arca quem era levita. Mas a arca está lá 20 anos e nada acontece. A presença de Deus está 20 anos dentro da casa de Abinadab e nada acontece.
O relatório está na mão de Davi. E Davi está dizendo: o que acontece nessa casa? Conjectura, para não ferir o texto. Davi está indagando o que é que acontece dentro desse ambiente, porque nada na casa de Abinadab muda. Abinadab não prospera, Abinadab não avança, Abinadab não cresce. É Deus dizendo para uma geração de cristãos desse tempo presente, que tem a presença de Deus, mas não se relaciona com ela. Tem gente que se relaciona o dia inteiro nas suas redes sociais, nada contra, mas a presença de Deus precisa ser prioritária na sua vida. Tem gente que sai para falar mal das pessoas, para levantar fofocas, contendas, mas muitas vezes não tem tempo para se relacionar com Deus. Olha para mim. A sua vida não deve ser fácil, porque a nossa vida não é fácil. Se alguém levantar a mão aqui e dizer: a minha vida é fácil, vai ser o primeiro que eu encontro há 27 anos pregando o Evangelho. A nossa vida não é fácil. Agora imagine nós já com as nossas lutas, preocupados em difamar ou fofocar sobre a vida de alguém. Você tem batalhas para guerrear, você tem lutas para guerrear, e você só vai vencê-las tendo a presença de Deus. O relatório está na mão de Davi. Pense comigo, alguém 20 anos crente e nada muda. Eu sou um ex-dançarino. Jesus me arrancou do mundo da dança em 1998. Quando a presença de Deus me alcançou no The Boys of Dance, nos garotos da dança, Jesus transformou a minha vida com 3 meses. Ninguém precisou falar para mim: ó, para com isso, para com aquilo lá. Não. O próprio Deus dizia: não quero mais você com isso, não quero você mais com essa amizade, não quero ver você mais vestindo esse tipo de roupa, não quero ver você mais atrelaçado a tantas coisas desta terra. Porque muitas vezes aqueles, posso falar sim ou não? Não. Porque muitas vezes aqueles que têm uma caminhada mais longa deveriam ser exemplos da presença, muitas vezes são mau exemplo. Era eles que deveriam ser referência na oração, no jejum, na leitura bíblica, no congregar, no atuar. E muitas vezes eles têm a presença de Deus e estão como Abinadab. Não sai do lugar. Deus não levantou você para você não sair do lugar, para ver as pessoas avançarem, crescerem, prosperarem e você continuar estagnado. Não. Deus tem algo com você. Deus tem algo com a sua casa. Deus tem algo com o seu casamento. Deus tem algo com os seus filhos. Aí Davi faz uma reunião, conjectura para não ferir o texto, e diz: tem outro levita na região, Obed-Edom. Melhor, antes de chegar em Obed, Davi vai cometer um erro. Olha para esse irmão e diz assim: Davi cometeu um erro. Colocou a arca num carro de boi. A presença de Deus não podia ser carregada no carro de boi, porque a presença de Deus não é para a alma vivente, é para a alma eterna. Animal é alma vivente, você é alma eterna. Você é corpo, alma e espírito, e você é eterno. É claro que tem gente que vai passar a eternidade
não no inferno, mas no lago de fogo, que é pior do que o inferno. O inferno é lugar de tormento, mas o lago de fogo, a Bíblia diz que lá vai estar Satanás, seus demônios, besta, anticristo, falso profeta, todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, quando alguém falar para você que o inferno é terrível, já tenha entendimento: o lago de fogo é pior. A Bíblia é categórica em dizer que Deus não desceu a sua presença para habitar em animais. A presença de Deus desceu para habitar dentro de mim e dentro de você. O erro de Davi vai custar a vida de um homem. Tem hora que você toma decisões erradas e custa a vida de pessoas. Ai, alabaia cega. Custa o casamento de alguém, custa o emprego de alguém, custa a vida espiritual de alguém. Porque a Bíblia diz que quando eles estão carregando a arca, os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá põe a mão. Quando ele põe a mão na presença de Deus, que é a arca, a Bíblia diz que Deus rasga ele de cima a baixo, rasga ele no meio. A presença de Deus. Porque aqui não tem, só lá na minha cidade, só lá na Califórnia. Aqui não tem. Aqueles crentes que vão tocando na presença de Deus na vida de outras pessoas, porque não gostam delas, porque não concordam com elas, porque não se adaptam com a forma que ela fala, com a forma que ela veste. Mas eu vim aqui como profeta dizer para você que você até pode não concordar com a caminhada de alguém, mas você precisa respeitar a presença de Deus que está na vida dele ou na vida dela. O seu gênio pode até não bater com aquela pessoa, mas você precisa reconhecer que a presença de Deus atua na vida dele ou na vida dela. Quem está aí, diga glória. Davi viu que cometeu um erro, custou a vida de um homem. Então Davi vai consertar. Vão mandar essa arca para a casa de Obed-edom. Ele também é levita, só que ele está num local muito mais simples do que Abinadab. Um lugar sem expressão, um lugar sem nome. Deixa a arca na casa dele e vamos ver o que vai acontecer. Obed recebe a arca. Qual é a diferença de Obed para Abinadab? Ele tinha reverência, ele tinha humildade e ele se relacionava com a presença de Deus, que tipificava por meio da arca. Porque não adianta Deus te encher aqui e chegar na sua casa você não relacionar com Ele. Não adianta Ele te colocar a presença dele dentro de você e lá na sua casa você não ter tempo para Ele. Abinadab está se relacionando. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que com 3 meses Deus muda a vida, a casa e a história de Obed-edom. Obed-edom se torna o homem mais rico com 3 meses naquela localidade. O relatório chega a Davi. As notícias chegam a Davi. Davi, rei Davi, o homem está prosperando. O Deus eterno mudou a casa do homem. Davi então diz: agora é hora de tirar a arca e trazer para cá, porque eu vou governar com ela.
Então Davi prepara uma comitiva para ir buscar a arca, e ele vai. Perceba que Davi é homem que tem autoridade para ter relatórios, mas quando precisa dele se apresentar diante da presença, ele não manda ninguém, ele mesmo vai. É Deus dizendo para alguém aqui: tem hora que você pode até mandar os outros, mas tem hora que é você que tem que comparecer. Quando Davi chega, Davi vê tudo que Deus fez na vida de Obed-Edom e diz: estou levando a arca. Obed vai dizer para ele: tudo bem, meu rei, foi muito bom a estadia da arca aqui, eu fui abençoado, a minha vida está mudada, mas eu só tenho um pedido para pedir ao Senhor. Davi, o rei, vai dizer: o que tu queres, Obed? Eu fui abençoado pela presença que habita na arca, a presença de Deus. E se o Senhor levar a arca embora, eu posso voltar a ser quem eu era. Meu Deus, aleluia. Se o Senhor levar a arca e não me levar junto, eu posso me tornar quem eu era. Eu posso me tornar quem um dia eu fui. Gente dependente da presença de Deus. Obed está dizendo assim: o Senhor pode até levar a arca, mas me leva a minha vida, leva a minha casa, porque treinar a sura bacante o renaia. A presença de Deus mudou a minha vida, e para onde a presença for, eu vou. O segredo não está na sua habilidade. O segredo não está na sua intelectualidade. O segredo não está na sua sabedoria. O segredo não está naquilo no qual você foi treinado para fazer. O segredo está na presença de Deus que habita e atua dentro de você. Se a presença sair, você se torna alguém comum. É verdade. Se a presença de Deus sair de dentro de mim, eu sou mais um homem comum. Sabe o que nos difere? A presença de Deus. A presença de Deus faz a gente vir para um culto desse e se arrepiar no culto, chorar no culto, falar em línguas no culto, sentir Ele no culto, porque a presença dele está aqui. Homem comum entra aqui e diz: que loucura é essa? Por que esse povo dá glória? Por que esse povo dá aleluia? Por que esse povo fala em línguas? Gente comum. Gente que carrega a presença de Deus, está na terra, mas é conectado no céu. E quem é conectado no céu tem discernimento. O que é discernimento? Capacidade de discernir o mundo espiritual. Tem gente que entra nos lugares e por não ter a presença de Deus não tem discernimento. Não consegue discernir que aquilo ali é um ataque do adversário. Não consegue entender que aquilo é uma inveja. Não consegue entender que aquilo é uma arma mirada do inferno contra a vida, contra a casa, contra a família. Porque além de não ter a presença, não tem discernimento. Tem muita gente que tem a presença, mas não tem discernimento. Mas o céu está te chamando aqui nessa noite para você ter a presença e ter discernimento. Quem está aí, diga glória. A Bíblia diz, e eu começo a tomar ensejo para orar por você. A Bíblia diz que Obed se tornou porteiro do templo para entrar e ver a arca,
tinha que passar por Obed, tinha que cruzar por Obed, porque ele estava como porteiro principal do templo. Porque ele pediu isso a Davi. Tem coisa que você vai pedir aos homens e eles não vão poder fazer por você. Mas existem homens que você vai apresentar a eles até uma causa. Eles vão levar a sua causa diante de Deus, e Deus vai bater o martelo e vai te dar vitória. Davi está reinando debaixo da presença de Deus. Esta arca continha nela 3 itens: as tábuas da lei, o maná escondido e a vara de Arão que floresce. Quando eu olho para esses 3 itens que estão dentro da arca, as tábuas da lei, eu estou falando de ordem, eu estou falando de decência e eu estou falando de disciplina. Quem carrega a presença de Deus anda em ordem, anda em decência e anda em disciplina. Eu não oro muitas vezes porque eu quero, não. Tem dia que eu não quero orar, mas eu tenho uma vida disciplinar de oração. Tem dia que você não quer ler a Bíblia, isso é normal. O que não é normal é você não ter disciplina para meditar nela. Tem dia que você não quer levantar da cama, e isso muitas vezes é normal. O que não é normal é você viver uma vida indisciplinada diante da presença de Deus, querendo galgar coisas na qual você não se disciplina. Eu conheço gente que diz assim, eu não sei orar. Que novidade, ninguém sabe orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos orar. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que a disciplina vai te tornando alguém melhor. A repetitividade vai te tornando alguém mais qualificado. Então entenda, carregar a presença de Deus é andar em ordem. Carregar a presença de Deus é andar em decência. Carregar a presença de Deus é andar com uma vida disciplinada. Disciplinar. A segunda coisa que está dentro da arca é a vara de Arão que floresce. Aquela vara que Moisés jogou e virou cobra. Era a vara de Arão. A vara de Arão aponta para nós a escolha de Deus na vida de alguém. Não foi os homens que te escolheram, foi Deus